vamos lá. A próxima apresentação do Adriano. Adriano gentilmente aceitou de falar no nosso humilde evento. O Adriano é o organizadores do GTS. Eu fui proibido de falar na minha própria conferência, então eu vou falar no GTS esse sábado. Agora no sábado, vamos brutal, é do Morumbi, vamos prestigiar o evento do Adriano. O Rodrigo ele não falou, a gente botou ele. O Rodrigo ele é o organizador do H2HC, que vai rolar em Brasília. Então, estamos aqui por Adriano. Pessoal, boa tarde, obrigado. Para mim é uma honra falar para vocês, né? Faz tempo que eu não falo assim para uma audiência tão qualificada. Geralmente eu falo só para os alunos lá e geralmente os alunos acreditam em tudo que a gente fala. E aqui é mais difícil, porque não vão acreditar em tudo que eu vou falar. Bom, é o seguinte, vou procurar falar um pouquinho para vocês, especificamente sobre a minha experiência de formar analistas de segurança, de ensinar pessoas, principalmente com enfoque dentro da universidade. Eu não vou falar especificamente, por exemplo, sobre certificação, eu não vou falar sobre educação continuada, eu vou falar principalmente sobre como pegar uma matéria bruta de um estudante de ciência da computação e como transformar esse estudante de ciência da computação num analista de segurança, numa pessoa apta a lidar com as situações de mercado. Então eu vou falar um pouco sobre essa minha experiência, que é uma experiência de 15 anos na Unesp e de 12 anos coordenando o Laboratório de Formação de Recursos Humanos de pesquisa na área de segurança da informação. Então é isso que eu vou procurar falar. Então um pouco das necessidades aí, as visões que nós temos, as visões, inclusive com um olhar crítico sobre a visão da academia, da universidade, sobre a formação de pessoas, e a experiência que nós temos sobre como ensinar, o que nós fazemos para ensinar e por que esse modelo que nós usamos é um bom modelo, é um modelo que é um modelo vitorioso. Vou falar um pouquinho sobre necessidades então, né? Então existe assim um choro geral, principalmente no mercado, né? Que é o seguinte, a gente precisa de mais educação em segurança, tá? Entre aspas, isso é uma coisa que eu escuto falar toda semana. Todo mundo fala assim, precisa de analistas, de mais analistas, precisa de analistas melhores, né? E até as pessoas mais desatentas, as organizações já perceberam isso, nós precisamos de gente qualificada. Bom, como vocês bem sabem, não sou eu que vou falar isso para vocês, mas o campo é extremamente vasto. Você tem aí segurança de comunicação, segurança de operação, segurança de código, segurança pessoal, segurança física, o nome que você quiser dar para segurança. Então, a formação dessas pessoas é um desafio complicado para se fazer. Ou seja, como você pegar um estudante e formar o estudante de forma que ele tenha capacidade para entrar no mercado e botar para quebrar no mercado. Ou seja, como formar esse cara de maneira apropriada. Bom, a gente sabe aí, né, que prática de segurança é algo que a gente não vai aqui ficar dizendo, né, até eu falei aqui, ó, aqueles atributos, a confidencialidade, a integridade, blá blá blá, aquela história toda. Ou seja, como pegar esses fundamentos, formar esses atributos e tentar ensinar essas coisas, esse blá blá blá, né, transformar isso em alguma coisa que seja útil para as pessoas executarem as missões delas à frente das organizações. Bom, essa questão de formação em segurança é uma coisa extremamente antiga. Já em 1970, né, num artigo da Rand Corporation, para quem não conhece a história da Rand Corporation, a Rand Corporation é tipo o Golbery Couto Silva do governo americano, é tipo o braço geopolítico geopolítica e de pesquisa do governo americano. Então já em 70 se falava da necessidade de você ter formação, de você ter educação em segurança para lidar com os problemas de segurança da informação envolvendo computadores e redes. E 3 décadas depois, ou seja, de 1970 até hoje, né, as coisas tomaram um rumo de meio pandemônico, ou seja, a gente tem um monte de coisas interligadas e cada vez o problema ele se torna mais exacerbado, ou seja, cada vez ele se torna maior, né? Muito bem, vou falar um pouco sobre 3 visões, talvez 4 visões. As visões da academia, da universidade, do mercado e também dos estudantes, ou seja, das pessoas que estão sendo formadas, como é que essas pessoas entram no mercado. Bom, as visões. Né? Primeira visão é o seguinte, não é muito claro o que é você formar gente de segurança da informação. Se você olhar para
10 cursos universitários hoje em dia, esses 10 cursos vão ter visões diferentes. Se você olhar para 10 certificações, essas certificações vão ter visões diferentes. Então, academia, mercado e estudantes têm visões completamente diferentes de como as coisas devem acontecer. Eu costumo dizer que as pessoas da academia são de Marte e o mercado é de Vênus, né? Mais ou menos nessa linha aí. E os estudantes, né? Quando você está formando os estudantes, você pega lá o rapaz lá de 18, 19 anos, né? Se o mercado é de Marte, se a academia é de Marte, o mercado é de Vênus, geralmente os estudantes, eles são da Lua, mais ou menos assim. O cara está completamente ali à mercê daquilo que oferecerem para ele, né? E eu costumo chamar isso aí das grandes habilidades divididas, ou divisão das grandes habilidades. Quer dizer, todo mundo tem uma habilidade e elas estão divididas de forma que ninguém sabe direito onde é que essas habilidades vão estar aplicadas. Vamos ver o que eu quero dizer com isso. As visões da academia hoje, e eu posso falar isso com bastante propriedade, porque eu já estou há 15 anos na Unesp, né? E a visão da academia é aquela visão que eu costumo chamar de visão da Torre de Marfim. Se divide geralmente em aspectos teóricos, aspectos práticos, que foram definidos geralmente em artigos da década de 70, 75, 76, onde aparecem os primeiros artigos definindo as visões práticas e as visões teóricas de segurança. Então a universidade geralmente olha isso em cima da Torre de Marfim, ou seja, eu que sei esse negócio, você aprende aí do jeito que eu vou te ensinar e eu quero que as coisas sejam assim. Então a meta na academia, quando esses analistas de segurança vão ser formados, é alguma coisa assim, ó, você tem que aplicar os princípios teóricos e práticos, as mais aplicadas situações. Então é exatamente essa visão da Torre de Marfim, né? A ciência da arte da segurança. Você tem uma visão até de certa forma um pouco romanceada assim, dessa questão, uma visão extremamente teorizada sobre o problema de segurança, né? Então, na introdução, bons instrutores, né? Pelo menos deveriam usar a experiência que eles têm, aliada a exercícios práticos, para incutir essas questões de segurança aos alunos, né? Então, o que a academia pensa? De certa forma eu penso um pouco assim, apesar de eu ter um olhar crítico sobre isso. Que os estudantes devem se danar, eles devem ralar para aplicar os conhecimentos e princípios até o fim da sua formação. Essa é a visão. A visão do mercado. Eu posso falar com um pouco de propriedade sobre o mercado. Por quê? Durante 8 anos eu fui chefe executivo de informática da Unesp. A universidade, ela está hoje em 30 cidades, né? Nós temos aí aproximadamente 16 mil alunos atualmente, uma rede de 14 mil computadores, e eu fui o CIO da universidade por 8 anos. Então eu tenho alguma experiência de conhecer o mercado, de conhecer as coisas, como é que elas funcionam no mercado, e de poder hoje fazer essa análise crítica entre a academia e o que o mercado quer. Então, o mercado, geralmente, a regra básica do mercado é o seguinte: eu quero proteger o investimento. Então, quase sempre eles entendem, né? Vocês entendem o valor da segurança da informação. Sabem que ela é feita com recursos humanos, mas por outro lado, a gente quer, o mercado quer, recursos humanos bem formados, que funcionem e com custo baixo, um custo que seja um custo acessível. Então, comparando com a meta que eu falei para vocês lá da academia, a ideia é um profissional que reduz as ameaças, que traga as ameaças para um nível mais baixo, mas com custo mínimo de treinamento. Em geral, o mercado reconhece aquelas virtudes que são apregoadas pela academia, que é, precisa conhecer o fundamento, precisa saber o que faz, mas para mim o que interessa é o resultado final. O cara fala, mas lá você conhece tudo que tem CPQ? Ah, tá bom, ótimo, mas você sabe resolver o meu problema? Se você sabe resolver o meu problema, o resultado final é o que interessa. Visões de governo. Bom, eu não sei se eu deveria falar isso, né? Eu coloquei uma frase aí, né? Governos utilizam a segurança de computadores como uma das muitas ferramentas para proteger os interesses nacionais. Não vou falar sobre isso porque isso aqui pressupõe que existe um governo e que existe um interesse nacional. Como eu nunca vi um que tenha isso, eu vou mudar isso aqui e vou passar para cá. Vamos deixar aquela parte de lado. A visão dos estudantes é uma visão muito interessante e é a visão que eu conheço bem porque eu trabalho muito próximo aos estudantes, né? A visão que o estudante tem com 17, nós temos estudantes de 17 anos no primeiro ano, 18, 19, 20 anos. A visão que ele tem é o seguinte: eu quero ser um CSI. O cara assiste lá, né, CSI New York, CSI Miami, né, assiste lá o Snickers, né, que é o quebra de sigilo com o Rob Redford. O
cara ele quer ser uma estrela, ele quer ser um negócio mais ou menos assim. Então ele não tem uma visão, né? Ele não tem a meta. Ou às vezes ele quer ser um Kevin Mitnick, ele quer ser um Kevin Poulsen, ele quer ser um cara que tem aquela visão romântica do que é ser um hacker, sem entender o sangue que isso aí custa em termos de estudo, em termos de preparação, em termos de entender o mercado, de entender as necessidades do mercado, como o Eduardo muito bem falou aqui, né? Então, essa é a visão que o estudante tem. E eles falam coisas que são coisas engraçadíssimas quando você está preparando, né? Dentre as quais eu destaco coisas assim. Nós estamos fazendo coisas muito técnicas. De vez em quando eles falam assim, por que nós estamos fazendo coisas mais técnicas? Então a visão que eles têm é mais ou menos isso, assim, é uma coisa muito confusa, né? É uma coisa toda a ser preparada, a ser lapidada. Essa é a visão que os estudantes costumam ter, eles vêm e falam isso para você. Então é um dos desafios da formação para fazer. Bom, vou começar a falar um pouco agora sobre a minha experiência, de como é que eu formo essas pessoas, como é que essas pessoas são formadas e como é que elas são preparadas para o mercado de trabalho. Background, como eu falei para vocês, estou na Unesp desde 1992, nosso laboratório é um laboratório de pesquisa, existe desde 1995, é uma universidade pública e gratuita, ou seja, as pessoas não pagam para estudar lá. Nós temos curso de graduação em ciência da computação e curso de mestrado, então são as duas formações básicas, né? Temos o site específico do nosso laboratório e o site da universidade. Nosso foco é em pesquisa e segurança, com a ênfase de formar recursos humanos. Background dos nossos estudantes. Felizmente nós temos estudantes que passam na universidade vestibular, então eles são geralmente estudantes comprometidos com uma cultura geral, com boa formação moral, não temos problemas assim de comprometimento ético, vou falar bastante sobre isso em seguida. Mas temos alguns contras. Eles vêm com poucas habilidades específicas, como eu falei para vocês, mais ou menos o que aquela música do Kid Abelha, né, que era da década de 80, falava, né? Eu sei quase tudo pouco e quase tudo mal. Então eles têm uma visão que eu vou até falar um pouquinho mais para frente, que é uma visão transversal do conhecimento. Geralmente é uma cultura meio de conhecimento de internet. O cara lê as coisas na transversal, ele nunca aprofunda muito nas coisas, ele faz uma leitura que é uma leitura muito superficial das coisas. Então isso é uma coisa que tem que ser lapidada. Então, dentro do núcleo de conhecimento dessas coisas nós vamos ensinar para tentar formar um analista de segurança, para fazer esse cara ser competitivo no mercado, que a gente não pode assumir nada sobre ele, não pode assumir nem o que ele sabe, nem o que ele deve saber, então ele tem que ser preparado do zero mesmo, né? Eles raramente têm um background forte de programação, mesmo alunos do terceiro ano, do segundo ano, eles não têm um background forte de programação, eles ainda precisam ser preparados, geralmente no segundo e no terceiro ano, e eles muitas vezes sequer sabem por que eles querem trabalhar com segurança, por conta daquele slide que eu mostrei para vocês, porque eles têm uma visão às vezes romanceada do que é trabalhar com segurança. Então o desafio quando você vai trabalhar com essas pessoas, né, e eu vou falar onde é que os hackers entram nisso daqui a pouco, é como transformá-los heterogêneos, como pegar esses alunos e como lapidá-los, como fazer que esses alunos entendam aquilo que você quer transmitir para ele, montar uma estrutura que faça sentido, mas por outro lado sem perder aquilo que a academia quer, que é o rigor formal, para que ele tenha uma formação capaz de fazer qualquer coisa, capaz de aprender qualquer coisa. Então como é que a gente ensina lá? Como é que a gente prepara esses estudantes? Primeira coisa, fundamento sólido. Protocolo, e também tem uma outra coisa que é protocolo. A gente ensina protocolo, até que o cara tenha capacidade de entender qualquer outro produto. Nós ensinamos até ele aprender tudo sobre os protocolos. Outra coisa extremamente importante que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, ética. Comprometimento ético para trabalhar com segurança é uma coisa que a gente insiste muito. E finalmente, depois de ensinar muito bem essas duas coisas, aí nós vamos ensinar técnicas de segurança propriamente dita. Como é que a gente faz isso? Com os melhores recursos possíveis. Com hardware, com software, com ambiente físico, cultural, técnico, investigativo, que forma o que a gente chama de recurso de people.
Como é que a gente faz isso? Com o melhor material possível, fazendo estudo de casos reais, trabalhando muito perto do law enforcement, ou seja, recebendo casos de coisas que estão acontecendo, entendendo o que está acontecendo no mundo da comunidade de segurança, entendendo quais são os desenvolvimentos em pesquisa que estão acontecendo, fazendo esses alunos apresentarem trabalhos em congresso, fazendo com que eles desenvolvam código, que eles possam apresentar os resultados desses, trabalhando sempre com exemplos de ensino, ou seja, exemplificando tudo aquilo que a gente ensina, né? Apesar de que isso é um negócio muito time consuming, né? E principalmente tentando fornecer para os estudantes perspectivas profissionais, perspectivas de serem absorvidos no mercado de trabalho. O que acontece, que é uma grande dificuldade para a universidade, que eu talvez gostaria de deixar como mensagem para vocês aqui hoje. É difícil a gente posicionar estudantes para trabalhar, como, por exemplo, como estagiários no ambiente de segurança real. Então a saída para a gente é simular os ambientes. Então você vai no laboratório, o laboratório tem um ambiente simulado, um ambiente preparado para o estudante. Por quê? Porque você oferece, vocês podem olhar para as instituições de vocês, vocês vão ver que não tem estágio na área de segurança. Você não vai pôr um estagiário, né, que geralmente faz muita meleca, no ambiente de produção real. A chance desse cara fazer um estrago é uma chance grande. Então, o mercado tem medo dos estudantes, em geral, principalmente os estagiários. E os estagiários, eles, por outro lado, têm medo do mercado. Geralmente, quando eles são colocados numa posição de estágio na área de segurança, eles são colocados para passar antivírus em máquina, para fazer alguma coisa que é uma suboperação de segurança, ainda que eles tenham uma formação sólida em conhecimento, em treinamento, em ética, ainda que eles estejam preparados, o mercado sente um pouco esse medo aí. Muito bem. E a gente toma com esses estudantes o maior cuidado possível. Problemas em potencial. O que eu vou falar aqui, geralmente eu não falo em fóruns muito públicos, né? Por definição, é impossível ensinar esses estudantes a se proteger e a fazer defesa sem ensinar como atacar. Não tem jeito de fazer isso. Nós estamos há 15 anos fazendo isso. E é impossível você dizer assim, você não ensina um estudante a atacar? É lógico que a gente ensina. Se eu for num congresso de educação, eu não vou assumir isso. A gente não fala isso em congresso de educação. A gente não fala isso em congresso formal de pesquisa em ciência da computação. Mas a gente ensina o estudante a atacar. E isso tem implicações no que a gente faz. Implicações, inclusive, que exigem que quem coordena o laboratório, quem coordena a universidade, adote medidas de salvaguarda, inclusive para se proteger legalmente de coisas que esses estudantes possam fazer. Então, toda essa preocupação acontece no processo de ensino de como formar esses caras. Então, continuando, a maior preocupação que nós temos é de, junto com o conhecimento técnico especializado na área de segurança, oferecer uma formação moral sólida para esses estudantes. Por quê? Porque eles ainda estão, a maioria deles, em formação. Então eles caminham sobre uma linha muito tênue em cima do que eles podem fazer entre, né, o que a gente estava vendo agora há pouco, entre poder fazer coisas para o bem e poder fazer coisas para o mal. Então a gente tem que estar preparado para explicar para os estudantes as ações dele, ou seja, como é que a gente lida com isso. Então, a gente inclui o tratamento ético, principalmente com relação a isso. E aí, a pergunta que sempre entra é o seguinte: onde é que o comportamento hacker entra com relação a isso? Por que nós ensinamos a parte histórica? Por que nós trabalhamos com a questão de perfilização? Por que nós procuramos ensinar esses alunos a pensarem? Por quê? Porque nós queremos que eles tenham essa visão que vocês têm, no sentido não pejorativo, que é desnecessário a gente ficar discutindo aqui. Mas a questão de que é necessário levar os computadores ao limite, que é preciso entender a ética, né, como os hackers costumam entender, que a gente necessita explicar essas questões para os alunos para que os aspectos positivos do hacking sejam exacerbados e que os aspectos pejorativos eles sejam desencorajados. Então a gente faz isso diariamente ao longo dos anos ali no contato com eles, fazendo essa preparação para que eles possam ser bem aceitos eticamente, moralmente e tecnicamente no mercado de trabalho. E aí, muitos analistas de segurança, alguns dos quais não estão aqui hoje, às vezes ficam arrepiados de falar assim, você encoraja hacking, né? A pessoa
escuta essa palavra hacker, a pessoa já fica meio, sente um arrepio na coluna. É como se você não pudesse falar palavrão perto do cara, né? Aí você pega e fica falando com aquele cara assim, hacker, só para perturbar. Então, a gente encoraja hacking? Sim, sem dúvida, absolutamente em vários níveis. Correlação, curiosidade, motivação, experimentação, são características extremamente desejáveis em ciência da computação. Vamos ver se volta. Acho que é a minha tela. Peraí. Perdão, pessoal. Então, essas características, elas devem ser encorajadas, por quê? Porque essas características estão à frente da maioria das evoluções, principalmente dos computadores e da internet. Então, a gente encoraja pesadamente a entender esse comportamento e ter essa motivação de curiosidade e de expressar ao máximo as potencialidades que nós temos para serem feitas aí. Bom, aí o que a gente faz? A gente insiste muito com relação à ética, o valor da informação, a privacidade, a segurança da informação, secrecy, todas essas coisas são trabalhadas. E, além da ética, a gente vai muito mais além com relação à preparação. A preparação que dá certo para a gente é a preparação de fundamentos, ou seja, a gente entende que uma vez que ele tem uma boa formação de fundamentos, de protocolos, de programação, de conhecimento de sistema operacional, ele pode trabalhar com qualquer produto, ele pode trabalhar em qualquer companhia, ele pode se adequar a qualquer ambiente. Então a ênfase que nós damos é sempre nos protocolos, sempre no people, sempre em conceitos. Alguns dos exemplos aqui, alguns estão à venda ali, eu estou vendo um Applied Cryptography do Schneier ali, né, excelente, né? E outros títulos aí que a gente insiste bastante, né? Então, o melhor conjunto de habilidade, né, formado por bons textos, por bom apoio, bom ambiente, é capacidade criativa, investigativa e instigativa, presente no comportamento hacker. Os conhecimentos sólidos dos fundamentos, presente no conhecimento hacker. Sólidos conhecimentos técnicos acerca dos ambientes, presentes nesse comportamento. E comprometimento ético, que não é errado também dizer que está presente dentro do comprometimento e do trabalho que os hackers fazem no desenvolvimento da ciência e da internet em geral. Então, chegando no fim do que eu gostaria de falar, as lições que nós aprendemos, ou seja, as conclusões aí de como formar essas pessoas. O que os estudantes esperam quando eles estão sendo preparados? Combinação de temas apropriados. Como é que você junta coisas para cobrir todo aquele monte de coisa que ele estava em dúvida naquele slide colorido? Tem que ter mais prática, tem que ter menos prática. Vou estudar vírus, vou estudar Linux, vou estudar macOS, ou seja, como é que você junta tudo isso? Eles querem trabalhar sempre com materiais de casos e simulações. Como é que você simula, como é que você reproduz? É necessário que você tenha o hardware e o ambiente apropriado, material de ensino preparado. Então os estudantes, eles precisam sentir que o que eles estão aplicando é exatamente aquilo que eles aprenderam como resultado das suas ações. Então isso é uma coisa que os estudantes esperam e que nós fazemos no nosso dia a dia perfeitamente. O preço que se paga para fazer isso é caro, né? O meu laboratório é um laboratório pequeno. Os gastos que nós temos para manter esses estudantes anualmente são gastos muito altos. Felizmente, né, graças a vocês, uma universidade pública, né, que vocês nos custeiam, a vantagem de poder estar aqui hoje dizendo que o dinheiro de vocês é um dinheiro bem empregado. Nós colocamos pessoas no mercado que nós temos assim a tranquilidade de dizer que essas pessoas estão bem formadas, que elas foram formadas com dinheiro público, mas que elas têm uma formação sólida e que elas vão devolver para a sociedade, com certeza, aquilo que foi investido nelas. Ainda que esse custo seja extremamente alto, que a gente estima que seja alguma coisa em torno de $14 mil por ano a formação de um analista nosso, mais ou menos isso.
O desenvolvimento da pesquisa que nós fazemos, eu não vou falar nada sobre pesquisa. A pesquisa que a gente faz lá é em detecção de intrusão, trabalhamos com aplicação de redes neurais para identificação de comportamento intrusivo, com análise de fluxo. Algumas viagens tipicamente acadêmicas que eu só poderia ousar de fazer na universidade, que nenhuma pessoa sensata do mercado me deixaria fazer, né? E a vantagem de poder trabalhar lá. Mas o desenvolvimento da pesquisa, ela gera subprodutos em torno dela que forma a pessoa de uma maneira muito sólida, uma maneira muito comprometida naquilo que ela faz. Então, esse ambiente é um ambiente extremamente importante. Elementos críticos. Fundamentos são melhor que produtos. Estou insistindo nisso, por quê? Porque nós aprendemos isso, tentamos ensinar produtos, tentamos ensinar processos proprietários, isso nunca funcionou para a gente bem. Ética é um desses fundamentos que tem que ser ensinado e falado todos os dias, inclusive com exemplos, né? E esses estudantes, eles necessitam de orientação na carreira. Hacking é uma habilidade que a gente acredita a ser lapidada, a ser preparada, a ser continuada, né? Os meios e motivações, eles devem ser adequados. E as universidades brasileiras, na maioria dos casos, e eu conheço praticamente todas as universidades, elas não possuem, em geral, essas características de forma muito presente. Isso é algo que está sendo ainda trabalhado, né? E, finalmente, né, o governo não faz a menor ideia do que nós estamos falando. Então, infelizmente, né, isso deveria ter uma normatização melhor. Eu vou dar um exemplo. Quando você contrata um segurança para ficar na porta do seu banco, para ficar na porta da sua empresa, esse segurança tem que passar por uma análise, tem que ter um registro na Polícia Federal, ele passa por todo um processo de treinamento. Você contrata um analista de segurança hoje que, se você não fizer investigação social, se você não conhecer a pessoa, você está dando a chave do cofre para alguém que você não tem. Então isso necessitaria de normatização. É aquilo que foi falado aqui, quer dizer, as pessoas às vezes proíbem coisas e não olham para outras. Então, eu acho assim que a gente deveria agir mais nessa questão que eu chamo de questão de geopolítica, de trabalhar essa questão política. E, finalmente, né, a gente costuma dizer o seguinte, que a fool with a tool is still a fool. Então, um tolo com uma ferramenta continua sendo um tolo. Então, pensar como hacker não cria criminosos. É uma coisa assim, eu já escutei analistas de segurança renomados, com formação no exterior, falam assim, mas o cara é um hacker, né? O hacker não cria ninguém, assim como uma arma não sai atirando sozinha nos outros, né? Isso é patente. É impossível aprender defesa sem aprender ataque. Quem disser isso está sendo tolo, está sendo hipócrita. Quem dizer que forma a gente para defender sem ensinar ataque. Ensinar a atacar de forma alguma cria criminosos. Se você tiver commitment, né, no sentido que nós não temos uma tradução em português boa para commitment, se você tiver commitment mesmo, comprometimento, mas não num sentido muito mais amplo, você não vai criar criminosos ensinando essas coisas. Então, essa ainda é a melhor ferramenta de segurança que nós ensinamos, né? Que nós vamos lapidando diariamente lá no nosso treinamento, e nós temos a satisfação aí, nós estamos vendo pelo menos um aluno nosso aqui, de formar essas pessoas para que elas possam trabalhar não só com segurança, mas com ciência da computação em geral. Eu ficaria feliz em responder alguma coisa que vocês queiram, se tiver algum tempo. Nosso laboratório tem programas de mestrado, eu tenho 2 vagas para mestrado gratuito para o ano que vem, uma seleção um pouco rigorosa, mas tenho 2 vagas para o ano que vem aí para trabalhar na área de intrusion detection e de análise de risco, se não me engano. Bom, meu e-mail está aí, eu tenho satisfação também de convidá-los aí para o evento do GTR, sexta-feira, e GTS, que são os 2 grupos de trabalho do Comitê Gestor da Internet Brasileira. Sexta-feira, GTR, Blue Tree Towers, lá perto do Morumbi Shopping, e sábado, o melhor evento, claro, o GTS, que nós temos a honra de coordenar, né? Quem quiser ir no GTR pode ir também, o GTS é mais legal. Gente, muito obrigado pela atenção. Alguém tem alguma pergunta? Observação, comentário? Jogar cerveja para dentro. Sim, a segurança está pensando só depois da graduação, ou ela é pensada durante a graduação também?
Eu estou falando principalmente sobre alunos de graduação que são preparados durante o curso de computação. Alguns são selecionados e são incorporados para se especializarem na área de segurança dentro do próprio curso de graduação. Dentro da graduação. É aquele estudante na faixa de 19 para 20 anos. Não, o curso é de ciência da computação. Eu não conheço nenhum curso de graduação em segurança, infelizmente. Adriano, em termos de ética, claro, ética tem muita coisa de berço e isso não se ensina. Hoje, nos cursos da faculdade de graduação, o que se ensina em termos de ética? Essas coisas, elas são ensinadas em termos principalmente de ações, né? Dentro de exemplos práticos, dentro da aplicação de políticas, principalmente de AUPs, de políticas de uso aceitável, e também com mensagens que eu costumo dizer que são mensagens subliminares, ou seja, você mostra o que você faz e você mostra quais são os limites que não podem ser traçados, que não podem ser cruzados. Então isso é feito no dia a dia, não existe uma disciplina de ética, né? Você vai fazendo isso no dia a dia. Então, você pega a pessoa para trabalhar no laboratório, a primeira coisa que ele recebe é um código de ética que tem que ser seguido, né? E aquilo ali é levado a sério mesmo. Tá? Desse código de ética, você falou que sempre você acha que respeita. Pessoas como eu, basicamente a gente era Deus da rede. Você tem acesso aos sistemas financeiros, aos sistemas de RH, aos sistemas de arquivos, segurança, firewall. E realmente assim, de uma rede orientada para a empresa, você dá uma mensagem para Deus. A pergunta é o seguinte, até que ponto as pessoas respeitam essa ética, né? É uma pergunta difícil de responder, é difícil. A experiência que a gente tem de watch the watchers, né? De monitorar os caras que monitoram, nós fazemos isso muitas vezes sem eles saberem. E aí eu posso dizer, porque eu trabalhei com uma equipe que tinha 280 pessoas na Unesp inteira, que fazia todo o controle da rede na universidade, é que é muito raro acontecer um problema, né? Nós tivemos casos isolados, mas o percentual é muito pequeno de pessoas que eventualmente invadem a privacidade ou que tentam fazer uma ação que seja uma ação errada. A experiência que nós temos é o seguinte, que essa sensação, e aí eu posso falar especificamente sobre os estudantes, quando você dá uma sensação de poder, você dá poder efetivamente para eles, e eles têm essa formação contínua, que eles não abusam desse poder. Pelo menos a experiência que eu tenho de observar esses estudantes, a experiência que eu tenho, tá? Dentro dos caras que estão ali estudando. Está acontecendo uma nova geração. Você tem muito problema, principalmente com velocidade. Até onde você fala que content scanning é ético e aos meios não ético. Você está basicamente escrevendo tudo. Uma das coisas que a gente defende é que privacidade é algo que tem que ser levado extremamente a sério. Sim, aí que está. Acabou. Então, eu concordo com isso. A Unesp fazia isso. O cara, nós temos lá 32 mil contas lá de usuários. O cara abriu uma conta e assinava uma autorização explícita de auditoria. Ele autorizava. Tranquilo, isso é normal, não tem nada. Só que, por exemplo, no regulamento dos analistas de rede, ele dizia o seguinte: toda vez que ele tiver que fazer essa monitoração, ele tem que notificar um superior. Ele não pode sair fazendo isso, mas isso está na política. O problema não é ter a informação, você vai fazer com ela. Sim. Então, o grande é certo. Tem a política para os que não usar, se tiver a política para os que têm a política. Concordo, exatamente, é necessário. Existe exatamente isso, é necessário e aquilo que você pode fazer, o que não pode, depende da vida política da instituição que você está trabalhando. Mas, então, só retornando à pergunta, a experiência que eu tenho é que o pessoal não viola isso. Eles levam esse negócio a sério. Complemento da minha.
apresentação que a gente caiu justamente no assunto que eu comentei alguns documentos que tinham pesquisas sobre o perfil insider, né, do atacante de guerra. E é interessante que algumas das pesquisas elas mostram que o cara que faz o acesso indevido, o acesso excessivo, normalmente informação confidencial, quando você vê os perfis, estudo de casos, vários casos, você normalmente tem um cara técnico com um acesso privilegiado. Ou seja, tem, obviamente, na maioria, pelo menos ali também, a gente está vendo, pelo menos no geral, as pessoas tendem a seguir a ética, mas realmente a tentação, aí tem aquela história que todo crime, né, toda ação ilícita tem aquela história da capacidade no meio e oportunidade. De certa forma, você está dando oportunidade à capacidade. Então, se a pessoa tiver a motivação para isso, realmente fica mais complicado. Mais na privacidade do pessoal ainda, as pessoas tendem a esquecer um problema do dia a dia que estão sendo monitorados. Então, já tive problemas com informações não eu trabalho mais com informações pessoais. E eu tive que fazer uma brincadeira, uma piada, Sim. Acho também. Gente, estamos sendo horário. Olha, muito obrigado. Eu queria dar os parabéns para o evento, um negócio muito legal. E agradeço o convite. Obrigado. Obrigado a você, Adriano. Ótima apresentação.